Oi pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como vocês podem enviar e-mails através do Node Mailer, tá? Uma biblioteca para enviar e-mails utilizando o Node.js. É a biblioteca mais famosa que a gente tem atualmente e um dos pontos mais interessantes dela é que ela tem zero dependências, então ela não depende de código de terceiros. A equipe, né, que criou o Node Mailer utiliza código totalmente próprio, eles montaram essa solução do zero, né? Então o que a gente vai utilizar é o Node Mailer em si, é a única dependência de projeto que a gente vai ter, e o Ethereum Email, que é um serviço que funciona justamente para o uso do Node Mailer. Então é um serviço de SMTP, tá? E essas mensagens, é impossível você enviar uma mensagem para essa caixa de inbox sem que ela receba aqui no site deles. Então eu criei uma nova conta aqui, então é só criar aqui, ou a gente pode utilizar a própria função, né, de mocagem de uma conta nova no Node. Então aqui dentro eu vou receber os e-mails que eu vou usar como teste, então ele me dá aqui alguns acessos e eu já passei aqui para um .env para a gente poder utilizar só nesse exemplo aqui, tá? Então a porta é o padrão e a gente tem que utilizar o e-mail do Ethereum, tá? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou dar um npm init para inicializar o projeto do Node, né? E agora eu vou instalar o Node Mailer e também o .env. Beleza, então agora é só criar um index aqui. Bom, e a primeira coisa que a gente vai fazer é chamar ambas bibliotecas. Dou um require aqui. E aqui, antes de mais nada, eu vou dar um require no .env para poder funcionar certinho. Ops. Prontinho. E agora o que a gente vai fazer é criar um transportador. Então eu tenho que criar aqui um objeto que eu vou chamar de transporter. E aqui eu vou passar os valores dele, né? Eu posso, na verdade, utilizar direto pela própria biblioteca do Node Mailer. Então, vou criar aqui uma const transporter e vou chamar direto o Node Mailer para criar um transporter. E aqui eu posso passar o host. Então, eu vou pegar as informações lá do meu .env. E aqui, como eu chamei, foi host mail. Eu preciso passar a porta. E por último, a autenticação, que é como objeto. Então eu tenho que trazer aqui dentro o user. E a senha dele, que a gente passa como pass. Só confirmar os valores. Host user, host pass. Beleza. Bom, criando esse objeto, o que eu posso fazer agora é trazer a nossa função mesmo de send mail. O que eu prefiro fazer é separar as informações que geralmente são dinâmicas na aplicação. Então, aqui dentro eu vou fazer uma função assíncrona, send mail, e aqui eu vou pedir o transporter, que pode ser diferente dependendo da aplicação que eu queira criar, o sender, e essa parte do sender vai ser justamente a pessoa que está enviando o e-mail, e o receiver, que é a pessoa que está recebendo. E depois o mail content em si.
isso permite que eu consiga criar vários e-mails diferentes para pessoas diferentes. Então a primeira parte vai ser... Eu vou criar aqui como info e vou dar o... Não, eu posso criar direto. Então eu vou criar direto await transporter send e-mail. E aqui eu já tô falando, já tô puxando a própria função do Node Mailer mesmo. E aí aqui eu preciso construir as informações. Aí vai precisar de um from, um to, que é o de quem tá enviando e quem tá recebendo, o subject, que é a parte de assunto do e-mail, a versão em texto dele e, por último, a versão em HTML. Então, eu tenho algumas informações aqui que vão vir de objetos diferentes. A primeira parte é a parte do sender. Então, eu vou testar aqui um sender. Vou trazer um name, né, que é o que ele está pedindo. E um e-mail de teste. Beleza, então eu posso passar através daqui. Que aqui vai ser sender name. Que aí eu posso passar direto como objeto. E aí o sender mail. E é geralmente comum a gente passar o nome da pessoa entre aspas e logo depois vir o e-mail dela. E aí o to eu vou colocar como o receiver e-mail, que aqui eu posso colocar também um único receiver, ou eu posso ter uma lista aqui. Então pode ser lista de recebimento. Eu esqueci aqui da vírgula. E aqui embaixo no subject a gente vai precisar agora a informação do mail content. E aí aqui vai vir o mail content, text e a versão dele em HTML. Que aí a gente pode escolher qual que a gente quer receber. Beleza, então ainda tem alguns objetos para a gente criar. O primeiro é o receiver, né? Que é um e-mail qualquer. Então vai ser um outro objeto. Então eu vou utilizar um exemplo aqui que, se eu não me engano, está dentro do próprio site do Node Mailer. E aqui também está faltando o mail content. E essa parte do mail content vai ser o que a gente vai criar em si, os nossos valores. Então, mail content. E aí aqui vai ter o subject. Vou chamar de hello email. Vai ter o texto. Funcionou. E a versão HTML desse e-mail. Que aí aqui eu posso utilizar o strong só para que ele retorne em negrito. Para a gente poder ver que ele aceita essa parte de HTML. Se ele receber como HTML é porque está funcionando. Se não, a parte de texto é para
para e-mails que não aceitam HTML. Beleza, então a gente já tem tudo isso construído. Só que agora eu preciso enviar em si o e-mail com as informações que eu preciso passar. Aqui dentro eu vou dar um console log para a gente também receber algumas informações interessantes na biblioteca. Então vou enviar o e-mail enviado com o link em si. Então aqui eu vou precisar passar isso aqui como um objeto para que eu possa receber ele depois. Então vou chamar de mail. E aí aqui eu vou receber um objeto mail e aí ele vai ter uma message ID. E aqui embaixo eu vou passar um link para que a gente possa receber do Ethereum. Então eu vou chamar de URL do Ethereum. Não é obrigatório a gente utilizar dessa forma, porém, até porque a gente vai ter lá a nossa conta, mas se a gente não tivesse utilizado uma conta, a gente poderia ter aqui acesso a mensagem em si. Então eu vou criar aqui uma segunda função. Aqui na verdade. E aqui eu vou passar um try and catch com o send mail. Então eu vou passar o transporter que eu tenho, o sender que eu tenho, o receiver que eu criei e o mail content que eu também criei separado. E aqui eu preciso passar o catch para receber esse erro caso alguma coisa aconteça de errado aqui. E aí, por último, eu chamo aqui a minha mail, né? A minha função mail. E aí ela vai encapsular o send mail num try catch para que eu possa entender se funcionou ou não. Então vamos lá. Então o que eu preciso fazer agora? Eu posso rodar o node index.js e aqui eu vou receber aqui a mensagem de erro. Então ele me disse que eu não defini nenhum recipiente. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei e-mail dentro do meu objeto e ele estava esperando como e-mail. Deixa eu passar de novo. Legal, ele me disse que enviou o e-mail, então me passou um ID próprio, tá? E esse ID fica de referência por conta do Node Mailer. Então é um ponto interessante também, caso a gente precise fazer ali algum suporte e entender quais e-mails estão dando erro, ele traz pra gente um ID. E a URL do Ethereum, que eu posso clicar ou por aqui para acessar, e aí eu tenho ele aqui. Eu já acesso ele já abre para mim. Então eu recebi o e-mail com o subject hello mail, aquele e-mail que eu coloquei de teste, o ID da mensagem, então tá batendo com aquele que a gente recebeu, e as duas versões em HTML, então funcionou, ele veio como bold, e o texto dá pra gente ver que ele recebeu com o texto comum. Então, ou eu poderia acessar pelo link, ou eu poderia vir aqui na minha home e aqui em Messages eu recebo a minha caixa de entrada. Essa caixa de entrada ela funciona, então se eu me inscrever em algum serviço e algum serviço me enviar esse e-mail, eu vou poder utilizar ela, tá? Ela vai receber, mas apenas aqui dentro. Eu não vou conseguir utilizá-la para mais nada. Você quer ter um lugar para encontrar vários recursos novos para os seus projetos? Eu estou montando um projeto chamado Dark Mode Lovers, onde eu vou estar curando vários tipos de recursos, temas, UI kits e templates, todos na temática de Dark Mode, que tenham uma aplicação boa. E por enquanto o projeto ainda está em desenvolvimento, então você pode se inscrever numa newsletter onde você vai ganhar um tema com HTML5 e Bootstrap. E depois você vai estar recebendo atualizações de novos recursos toda vez que eu atualizar a página e atualizar também com tutoriais relacionados a Dark Mode.